Acho que chegou aí para vocês, né? O aviso. Então, pessoal, eu primeiro vou agradecer a presença de vocês, vou tentar otimizar ao máximo, né, esse momento que a gente tem para conversar. Alguns de vocês eu conheço, outros não, mas como eu estava falando aqui para o pessoal, a partir de agora está sendo gravado, então, para quem tiver interesse depois em assistir, vai estar no nosso canal do YouTube, e depois eu passo as informações do nosso grupo VIP. Eu tenho feito esses encontros mensalmente, basicamente é em torno do dia 10, e foi uma maneira que eu encontrei de estar mais em contato com vocês, né? Agora que os cursos de capacitação eles chegaram ao ápice e já estão dando uma reduzida, infelizmente. O natural é que aconteceria isso, porque já tem muita gente capacitada, mas o lado ruim é que as continuações de capacitação não estão sendo procuradas. Então, as pessoas estão se satisfazendo com uma capacitação básica. E, né, aí vai de cada um, e tá tudo bem. Então, entrei em contato com vocês através dessa reunião virtual, ela é gratuita, e pedi para vocês se inscreverem, para quem quisesse se inscrever, mas, mais uma vez, ela é gratuita, era para eu ter uma ideia de quem estaria conectado e também para eu tentar privilegiar a pessoa que se preocupou antes em se inscrever, em ter a oportunidade de perguntar. Então, não tem um tema definido, nós vamos até umas 2 e pouquinho, no horário de São Paulo, que eu já soube que tem pessoas aqui de outros estados com um horário diferente. Então, aí 1 hora e pouquinho de reunião, eu vou dar o privilégio, né, para quem fez a inscrição, para fazer uma pergunta, pode ser o que vocês quiserem, parte técnica, parte tática, sobre aulas, sobre regras, sobre gestão de points, curiosidades, o que eu puder ajudar, eu estou aqui, essa é a ideia, tá? E estar em contato com vocês. Então, aqui, apenas 5 pessoas mandaram o nome, então eu sei que a Cris está conectada. Aí, o Arthur, até agora, a não ser que ele seja o iPhone, que está só como iPhone, Arthur, você está conectada, tá? A Ana Maria Afonso, se tiver, levanta a mãozinha aí ou abre o áudio para falar. A Cris, Bruno da Cunha Bezerra e Rafael Gomes Azevedo. Então, eu vou dar, né, a oportunidade para essas pessoas perguntarem primeiro. E aí, todo mundo perguntou. Alguém que não fez inscrição, se quiser fazer pergunta, está aberto para vocês, tá? Então, se vocês quiserem deixar microfone aberto, vídeo aberto, a não ser que vocês estejam num ambiente muito barulhento, caso contrário, deixem aberto, porque a ideia disso aqui é ser um bate-papo, até para vocês poderem falar à vontade. Tudo bem, Mel? Vamos lá. Oi, Oi, Mel. tudo Cris, bom? você por acaso tá ouvindo a gente? Você quer fazer alguma pergunta? Você esteve nos outros encontros? Trouxe alguma dúvida para esse? Acho que não, né? Deixa eu ver se ela está aqui no bate-papo, a não sei que. A Cris falou assim: quando pede água, sou eu, Clever. Clever Liboni é o do iPhone. Eu acho que a Cris talvez não esteja nos escutando. Então, dela, daqui do grupo que fez a inscrição, eu acho que só ela que entrou. Então, vamos fazer o seguinte: levantem a mão aí para vocês clicarem embaixo, levantar a mão. Quem quiser fazer uma pergunta, fica à disposição, né, Oi, para fazer uma Marcela. pergunta. Quem está falando? A Cris. Oi, A Cris, Cris, tudo bem? tudo bem? Tudo bem. Eu Quer fazer estava uma com meu, pergunta, Cris? sim, eu estava com meu microfone desativado porque eu estou com um pouco de barulho aqui de ruído para não atrapalhar, por isso que ficou fechado, mas eu estou ouvindo sim. Tá legal, pode falar, Cris. Tudo bem. Obrigado pela oportunidade, é sempre muito bom, né? Estar contigo, é sempre muito esclarecedor. Eu tenho acompanhado aí as suas postagens e acho que é muito pertinente a gente esclarecer essa questão que você tem trabalhado do beach tênis amador, né? Que as pessoas procuram as informações na internet, veem o que serve para o profissional e acaba querendo aplicar para o amador, e a gente sabe que isso não funciona, né? Eu tenho tido muita dificuldade, aqui as pessoas chegam para mim com a questão da empunhadura, né? Eles têm saído muito da empunhadura continental e vê aí usando outras empunhaduras para golpes, e a gente sabe, claro, que o atleta profissional ele trabalha o tempo todo, né, ajustando.
mas ele tem tempo e experiência para isso, né? E o amador, infelizmente, não tem todo esse tempo, né, de correção. Ah, eu mudei minha empunhadura para sacar, entrei para fazer uma primeira bola, já não consegui voltar ela para continental. Como é que você pode nos instruir aí para trabalhar isso, né, com os nossos alunos? Tá legal, Cris, boa pergunta. Você sabe que nós fizemos aquela postagem para falar sobre a parte de beach tênis amador e profissional, porque estava fora da curva a quantidade de perguntas que eu estava recebendo, muito excessiva, de pessoas falando assim: ah, eu vi que agora o profissional fulano de tal, tá jogando assim, tá fado, é agora então o beach tênis é assim? Então, eu falei, não, deixa eu tranquilizar o pessoal e falar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A parte da empunhadura, Cris, eu acho que seja uma das coisas que mais gere confusão. Porque, assim, a gente sabe que o beach tenista profissional, como você falou, ele tem várias empunhaduras. Só que ele consegue ler a jogada com antecedência e ele tem essa destreza de ficar mudando a maneira de segurar na raquete muito mais acentuada do que um amador. Então, ele consegue se virar. Então, todo mundo que está dentro do beach tênis há algum tempo sabe que no beach tênis profissional se usa várias empunhaduras. Tá? É claro, existe a empunhadura básica, as outras são variações. E a básica, ela é a continental, principalmente por saque e smash, e entra a função da continental ser única, até para tirar da cabeça do aluno amador essa dúvida de ter a opção de colocar uma outra empunhadura em cima da hora. É porque ele não tem a leitura do jogo e muito menos a destreza de mudar rápido a empunhadura, o jeito de segurar na raquete. Então, o que acontece? Você que está no beach tênis há algum tempo, Cris, você sabe que a pessoa que começa a jogar beach tênis, se ela segurar com a empunhadura errada, que é a Isten, mais fácil, porque a Isten já deixa a raquete com a face da raquete para frente, né? Só que essa empunhadura, ela te debilita com todos os outros golpes, backhand, smash, saque, gancho, não tem como pegar um voleio curto com essa empunhadura, e aí a hora que o amador ele começa a tentar inverter e bater aqui o backhand, né, e não com as costas da mão. E aí de repente ele vê um profissional usando aquela fast hand, né, que é ficar com o corpo de lado, e o profissional muitas vezes ele rebate essa bola invertida aqui como um ataque, né, uma surpresa de ataque. Então, o que eu gosto de falar para os meus alunos amadores, Cris? Eu ensino a continental e explico o porquê. O amador, ele está ali para se divertir. Essa é a função do beach tênis. Só que existe uma preocupação em ele não se machucar. Então, eu ensino a continental, eu ensino o porquê dele ter a empunhadura continental, fico várias aulas com ele sobre isso. Só que, assim, esse a gente sabe que é o mundo ideal, não é o mundo real do beach tênis. Até por isso que agora eu vejo um monte de gente ensinando backhand com duas mãos. E o backhand com as duas mãos, ele só funciona na hora da defesa. Porque se você usar o backhand com duas mãos o tempo todo, você vai estar dando mais tempo para o seu adversário se posicionar, porque você tem a limitação do braço oposto que está segurando na raquete. Você não consegue pegar essa bola mais na frente, caso você estivesse segurando com uma mão só, com a sua mão dominante. Então, a gente vê as características do jogo meio que se adaptando a essa realidade do beach tênis. Só que, mais uma vez, eu falo, eu ensino o continental. Se a pessoa não quer, ela não se sente bem e tudo mais, beleza, ela vai usar a empunhadura que ela tem mais fácil para a coisa acontecer. Só que, por exemplo, quando eu viro para Between ou indo para Eastern, né, uma semi-Eastern ou Eastern, então, para quem está me ouvindo falar isso, que não tem ideia do que eu estou falando, então imagina que vocês estão segurando a raquete e é um acelerador de moto. Quando eu estou com a empunhadura continental e eu desacelero a moto, eu viro a mão para fora, eu saio de continental e vou para semi-Eastern, que algumas pessoas chamam de between, e se eu for um pouco mais, eu vou para Eastern, que é aquela que a gente segura a raquete e coloca a raquete para frente e ela já está com a face da raquete já virada para frente. Por isso que ela é mais fácil para jogar, tá? Então, aí, se o meu aluno não quer, Cris, fazer empunhadura continental, ele não consegue, aí eu tenho uma conversa muito franca com ele.
e mostro para ele, a maneira que ele vai conseguir jogar de limite. Então, um exemplo clássico, se a pessoa não segurar com a empunhadura continental e ela for fazer um smash ou um saque, ela não vai conseguir gerar potência, porque ela não consegue fazer a laçada atrás, e ela não vai conseguir colocar efeito, porque com a empunhadura equivocada, você não consegue soltar a cabeça da raquete para lamber a bola e fazer a bola girar com efeito. Então, eu chego para o meu aluno e falo: olha, fulano, eu entendi, você está com muita dificuldade, está tudo bem, só que agora você vai ter algumas limitações nisso, nisso e nisso. Então, você precisa colocar na sua cabeça e eu colocar na minha cabeça enquanto professora que eu vou ter que trabalhar com coisas diferentes com você. Então, no caso da pessoa que vai para o smash e para o saque, até seguindo a linha de raciocínio, esse seria um aluno que eu falaria que não é para ele se preocupar com pancada no saque ou no smash. Aí nós treinaríamos mais a direção. Então, ao invés de eu ensinar o meu aluno a acelerar a bola, eu vou calibrar bem a habilidade dele de distribuir e procurar os espaços vazios da quadra. Mas eu vejo com muita preocupação isso, Cris. Vou ser muito sincera com você, infelizmente. Só que é aquilo, é beach tênis amador, né? Se eu tivesse treinando um jovem da nova geração que quer ser profissional, ou um profissional que está almejando subir no ranking, melhorar o ranking, aí com essa pessoa não tem escolha. É sim ou sim continental. Agora, o beach tênis amador tem essa questão, né? Então, a gente ensina o que é correto, pelo menos o que eu acho que é certo, incentivo, motivo, falo para ele ter paciência, que vai fazer bem para o jogo dele. Chegou aquele que quer continuar, beleza, eu vou dando inputs para ele ir melhorando cada vez mais. Chegou no limite que ele não quer mais usar a empunhadura continental, aí a gente vê o que pode fazer dentro da condição dele. Você tem tido muito aluno com empunhadura, com problema de empunhadura, Cris? O que acontece, Marcela, é que quando chega para mim, os que começaram comigo, não, ok, porque eu, como você sabe, já estou há muito tempo, né, no beat, então a gente aprendeu dessa forma e ensina dessa forma. Que eu concordo plenamente com tudo que você exemplificou aí. Só que quando chega, está fazendo aula com outro professor e vem, a primeira coisa que eu noto é exatamente a questão da empunhadura. E quando eu vou falar e que eu vou explicar, exatamente usando esses argumentos que você exemplificou aí, que eu até fiquei aliviado, falei, ufa, eu estou explicando de maneira correta, né? Argumentos corretos, eles me falam, mas nunca ninguém me explicou sobre isso. Então, eu acho que essa dificuldade, talvez, de professores não capacitados, e tem muitos que são capacitados, inclusive aqui em Mogi, de nome, professores de nome, que não corrigem. Eu tenho muitas pessoas me buscando para fazer aula personal para correção de técnica. Tem professores aqui que ensina, que insiste que para pôr efeito na bola, ele não pode usar a empunhadura continental. E daí, tipo, eu pego exercícios e falo, olha aqui, olha, eu jogo há 12 anos eu uso empunhadura continental para tudo. Olha a minha bola, como é que eu consigo pôr efeito? Uma coisa que eu insisto muito também quando chega esse tipo de aluno, eu trabalho já nas minhas turmas, pelo menos a cada 2 meses no máximo, eu faço aula só de backhand. Porque aí não tem como fugir. Ou ele usa mental, ou ele não consegue fazer nada. E aí, às vezes, chega para mim e fala: a minha irmã e meu cunhado fazem aula comigo já há um tempo, e eles têm um backhand muito, né, bom, porque eu pego muito, insisto nesse treinamento. Eles conseguem atacar de back. E aí, às vezes, a pessoa chega para fazer aula comigo, ela fala, mas eu quero ficar com o backhand igual do Paulo e da Alessandra. Ok, então... se tornaram referência. Você precisa entender, você precisa modificar sua empunhadura. Não é que é errada, é que vai te limitar. Então, vamos trabalhar para você poder fazer essa bola, você precisa jogar com essa empunhadura. Mas o que me preocupa muito é a disseminação da informação incorreta, né? Isso começa a
às vezes até prejudicar o nosso trabalho, que é feito de uma forma transparente. Sim, sim. Ficou mudo, Cris, mas eu entendi a sua linha de raciocínio. E é isso, é que, na verdade, a gente, felizmente e infelizmente, a gente vive numa época que rede social está bem forte e não tem nenhum discernimento, aí não tem nenhum filtro na hora de postar, né? Então, Sim, eu tenho visto bastante isso já há algum tempo, né? As pessoas divulgando informações e é delicado. Eu acho que sempre é muito importante quando você vai dar uma informação, você justificar o porquê daquela informação. E só sim, vai conseguir justificar uma pessoa que for mais nessa parte de aprendizagem e ensino. Porque senão vira Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, você viu o fulano ou a fulana ensinando de uma determinada maneira, então eu vou ensinar também. Agora você não sabe explicar o porquê daquilo, né? Então uhum, eu sempre acho que toda parte que a gente passa uma informação, tenta mostrar para a pessoa. Claro, você vai ensinar aquilo que você tem convicção. Se a pessoa não conseguir entender daquela maneira, Cris, eu sei que você tem filho, eu tenho também. A gente avisa o filho que se ele colocar a mão na tampa, na porta do forno, a porta está quente, vai queimar a mão. Agora, às vezes precisa que a criança coloque a mão no forno para que quente. Não basta a gente ficar falando toda hora. Então, de repente, pega um aluno desse que está muito resistente a mudar a empunhadura para alguma coisa, na hora que ele correr para um gancho, que ele quiser contra-atacar um gancho, né, ir para trás e soltar o punho para fazer a bola passar mais rasante, com a empunhadura equivocada, ele jamais vai conseguir fazer isso. Então, a gente segue fazendo o nosso trabalho, Cris, e é aquilo, a gente tem que prezar pelo ensino de qualidade. Eu gosto de pensar dessa maneira. Só que, claro, a gente está falando de uma modalidade que está crescendo cada vez mais, né? Então, está sobrando aluno, você sabe sobre isso, né? Eu vejo muito nos cursos de capacitação, cada vez menos professores se capacitando, só que a quantidade de alunos ela é saudável ainda. Então, poxa, aí o professor ele começa a pensar, mas para eu dar aula ali naquele lugar estão pedindo um certificado. Então, vou fazer um curso aqui qualquer, o mais baratinho e já apresento certificado. E tá tudo bem, todo nicho tem isso. Tem bons profissionais e não tão bons profissionais. E aí, eu acho que o aluno, ele também, ele vai pagar, ele tem direito a, não quero encheção de saco, eu quero fazer aula que aquele ali vai e me dá só jogo, só jogo. Se o aluno quer isso, vai pagar isso. Agora, é legal a gente, por exemplo, eu tenho uma postura, e eu acredito que você também tenha, que assim, a pessoa que me procura para fazer aula, ela conhece o meu perfil. Então, eu não posso ficar omitindo e segurando informação, porque ela veio justamente atrás de mim por isso. Né? Então, eu acho que assim, tem espaço para todo mundo. Se a sua convicção é ensinar da maneira correta, eu adoraria que todos fossem assim, tudo bem, vamos fazer a nossa parte, Cris. sim. Tá bom, Marcela, obrigado, bem esclarecedor. Fiquei muito feliz de saber que eu estou ensinando de uma forma correta, né? Legal. Aham. É uma referência, né, para mim, você sabe disso, Muito e saber obrigada. que pensamos da mesma maneira é gratificante. Fico muito feliz e satisfeita. Obrigada, Marcela. Legal. Imagina, obrigada a você pela fiel participação. Eu vi que o Rafael, ele está conectado. Rafael, você se inscreveu, você quer abrir o seu vídeo, o seu microfone, eu vi que você colocou coisa no chat. Você escreveu assim, ó, exato, às vezes deixo o aluno fazer um golpe com a empunhadura que ele se viciou e em seguida oriento para ajeitar e manda executar novamente para ele ver o resultado e geralmente o aluno compreende vendo o resultado. Mas, infelizmente, quando se aprendeu o vício, o aluno retorna à empunhadura errada sem perceber. É isso que vai acontecer. Ah, e vamos dizer que vocês têm um aluno que está usando a empunhadura ajustada, né? Para não falar errada, apesar de eu achar que é errada, mas ajustada, porque tem gente que acha que é certo. Se ele usa para os golpes de base, voleios, vamos lá, se ele consegue se virar com isso, tudo bem, mas para ele no smash no saque, se ele não segurar com a empunhadura legal, ele não vai conseguir atingir um patamar de evolução, sabe? De mudar de categoria.
né? Pela questão da força, pela questão da soltura de punho. Por que que é tão importante segurar continental no saque e no smash? Porque a gente bate, e quando a gente bate, a gente faz um movimento de pronação de antebraço e punho, porque a gente viria com a quina da raquete virada para frente, mas na hora de bater, a gente faz essa pronação para deixar a face da raquete virada para frente. E ao fazer essa pronação, se eu tiver com a empunhadura equivocada, eu não consigo fazer isso aqui com o punho, ó, que se chama snap, que é flexionar o punho. E é essa flexão que eu consigo distribuir mais a bola e gerar os efeitos. Então, aí a pessoa fica com o punho, como se ela tivesse com o punho amarrado. E aí, ou ela bate chapado, né, que é na cara da bola, ou ela consegue um pouquinho só colocar slice. Mas esse slice, impreterivelmente, ele vai na cruzada. Ela não vai conseguir colocar o slice na paralela, porque senão ela forçaria demais as articulações de cotovelo e de ombro. E aí bate naquilo que nós começamos, que eu comecei a falar há pouco tempo, né? Que a gente tem que pensar também na saúde física do aluno. E aí ele vai ficar fazendo smash, saque, smash, saque, smash, saque. Daqui, o jeito que o beach tenista é viciado, né? Joga 4, 5 horas por dia, daqui 2, 3 meses ele vai aparecer com uma dor crônica, né? Então isso é bem complicado. Rafael, você quer me perguntar alguma coisa? Ou foi só uma colocação? Posso passar para a próxima pessoa? O Bruno está por aí? Não vejo. Só colocação, legal. Ana Maria Afonso está por aí. Se tiver, pode abrir o microfone e me chamar. Não. E o Bruno da Cunha. Perdão, Arthur Guerra. O Bruno eu já tinha falado. Arthur Guerra. Não? Então, quem tiver aqui agora pode me fazer pergunta. Pode abrir o microfone, pode levantar a mãozinha. Vamos falar aí do que vocês quiserem falar, porque falar de beach tênis eu curto. E aí, Ailton, vai. Vem você, Ailton, me pergunta alguma coisa aí. Você que abriu a câmera, vou chamar a Mel depois também. Boa tarde a todos, tudo bem, Marcela? Tudo bem, Ailton? Joia. Eu queria fazer uma indagação. Quais bolas nós procuramos fazer a batida mais para a ponta e quais bolas a gente faz a batida mais ao centro da raquete? Da raquete, não da quadra. Da raquete, isso. Tá legal. Toda bola que você quiser imprimir mais potência, a bola naturalmente vai para a ponta da raquete. Porque existe uma coisa na biomecânica que é assim: quanto maior a alavanca do gesto, mais potência ela gera. Então, quando eu quero, quais são os nossos principais golpes de potência? Saque, smash e, para as pessoas que jogam muito bem, o gancho, né? Que se torna um contra-ataque, já, né? Quase um ataque, literalmente. Essas bolas, Ailton, elas são indicadas que você bata mais para a ponta da raquete. As demais, mesmo aquelas que caem ao lado que o jogador profissional, a bola cai do nível da rede e ele dá uma lambida na bola de topspin, que está sendo muito usado, essa bola, o ideal é que ela pegue no meio da raquete, no ponto doce da raquete, né? O sweet spot. Eventualmente, se ela vai mais para a ponta, é porque o jogador ficou longe da bola e não o que de fato ele queria. Porque uma vez que ele toca na bola, se ele consegue entrar com mais. Pensa que a raquete ela é meio ovalada, né? Então, quando a bola bate no meio dela, de uma beirada a outra, é maior. Então, ali você tem mais sustentação do material. Então, é melhor que bata ali no meio. Agora, quando a gente vai para aquelas de potência, a gente leva lá para a ponta. Por isso, até que uma das recomendações é no smash, a pessoa estar com o cotovelo estendido, para que ela pegue, inclusive, a bola lá de cima e traga essa bola para baixo. Ok. Aproveitando para fazer uma analogia ao tênis, o ponto, em termos de região da raquete, né? O ponto doce da raquete de tênis e do tênis é o mesmo, é o centro da raquete? Basicamente, sim.
basicamente, porque vai variar de acordo com a quantidade de furos que você tiver na raquete. Tá? Agora, se você, em raquete de tênis, já que você quis fazer uma analogia, para quem não sabe, a raquete de tênis ela tem corda, né? E a corda é trançada. Da mesma maneira que ela é ovalada, a função da corda no tênis é estilingar. Então, se você parar para pensar que quanto mais no meio e distante da beirada da raquete a bola pegar, mais essa catapulta vai jogar a bola para frente, esse estilingue. É a mesma coisa, por exemplo, quando a gente vai usar um estilingue de fato. A gente coloca a pedrinha bem no meio daquele couro que a gente puxa para trás. Do tênis é isso. O beach tennis tem a ver com a quantidade também de furos que você tem na raquete. Aí o que eu vejo muito são pessoas que querem colocar mais potência nos seus golpes de potência, saque e smash. Algumas estão furando a raquete com furadeira no topo da raquete. Só que isso vai causar um efeito contrário. A raquete ela vai chegar mais rápido na bola, porque o ar vai passar mais pelo furo que acabou de ser feito. Só que onde tem o furo, Ailton, e quem mais estiver escutando, é massa da raquete que foi retirada. Então pensa assim, quanto mais furada é a raquete, mais rápido a raquete Congelou um chega. pouco a imagem. Congelou que hora? Eu retorno para você. Retirada da massa. Você Tá. tá... Então, quando a pessoa fura a raquete com uma furadeira, ela furou e aquilo que estava naquele espaço, ela jogou fora, aquele pedaço de raquete. Então, vai ficando com menos massa na raquete para a bolinha bater e sair. Então, tem pessoas que furam a raquete no topo dela, achando que isso vai dar mais potência no saque e no smash. E isso não é verdade. A raquete, ela vai mais rápido na bola, porque vai ter menos resistência do ar, já que tem mais furos, né? Só que ela chega mais leve do que ela chegaria se você tivesse com aquele buraco preenchido. Você faria mais força para vencer essa resistência do ar, então a sua raquete chega mais pesada e teria a massa da raquete naquele lugar que não tem mais para ser contato da bolinha para sair. Então a raquete ela fica muito mais fiel ao material que ela é fabricada, caso ela tenha menos. Porque se ela tiver mais furos, tem menos daquele material disponível para tocar na bola, entendeu? Então, para não pairar a dúvida na minha cabeça, o sweet pot, o ponto doce, Uhum. ele pode ser lá na ponta da raquete e no meio, dependendo do golpe a ser aplicado? Tipo, Exatamente. Do meio para baixo ele nunca é, tá? Ele meio é para baixo. originalmente para voleios, curtinha e as outras rebatidas que você faz, meio do meio. Quando a gente fala em potência, principalmente nos golpes que tem o loop, Ailton, a laçada atrás, aí o sweet spot ele é deslocado um pouquinho mais para cima, para que o corpo gere força e que essa força seja de fato aproveitada pelo equipamento que a gente está segurando lá na mão, tá? Então, já uma boa explicação para os alunos, né? Da analogia do tênis para o beach tênis, né? Exatamente. Porque no tênis parece que o ponto doce é único, é o centro da raquete, né? A não ser Não. também não. Se você pegar uma raquete de tênis, quem joga bem e saca bem, a hora que você basicamente desloca as cordas da horizontal para baixo, porque para quem não joga tênis, para vocês saberem, normalmente estoura, rompe a corda da vertical. Então, para você ver o quanto aquela corda está comida e quanto tempo ela vai demorar para estourar, você pega e desloca a corda da horizontal para baixo e olha assim de quina para ver quanto a corda comeu a outra. Você vai ver, o Ailton, que no tênis, principalmente pelo saque,
a corda fica mais gasta mais para a ponta, Ah, tá. tá? Mais para a ponta. E nós estamos lidando, se você parar para pensar no tênis, como a bola quica e ganha angulação, normalmente a gente se estica, né, para o lado para pegar uma bola. E ao deixar a raquete cair, naturalmente a gente faz esse contato com a ponta da raquete para lamber a bola, diferente do beach tênis. O beach tênis, o ideal é que a gente esteja com a raquete na vertical. Se eu fizer um rebate com a minha raquete deitada, no caso dos amadores, é porque faltou perna, ele se mexer, ficar perto da bola e bater com a raquete em pé. Agora, os profissionais, eles, de propósito, em algumas vezes, ficam distantes da bola, principalmente na bola que está abaixo do nível da rede, porque ali ele consegue fazer a lambida do topspin, né? Que é pentear a bola para que a bola, de uma situação baixa, suba, passe rasante a rede e caia logo depois que passar a rede e for para o campo adversário. Tá? Tá, então, para mim, a próxima vez que eu for indagado sobre isso, eu posso devolver a primeira pergunta, assim, para qual golpe, para qual momento vai ser o Exatamente. ponto doce, né? O ponto doce, então, ele depende da batida que vai ser executada, Exatamente. né? Saque, smash, gancho para a ponta da raquete. Isso. Os Todos os voleios, outros golpes no meio da raquete. ok. Tá? Até por isso, Ailton, que você já esteve nos meus cursos, talvez você se lembre de eu falando isso, da não necessidade de se fazer o tratamento na raquete inteira. O tratamento é deixar o áspero, né? Colocar aquelas pedrinhas, digamos assim, para deixar a raquete mais áspera e aumentar o tempo de contato da bolinha com a raquete. Porque a hora que a bolinha toca nessa região áspera, é como se os pelinhos abraçassem a raquete. Então, uma vez que eu toco na raquete e penteio a raquete para dar efeito, eu raspo a bola com a raquete, é legal que a bolinha toque na minha raquete e fique na minha raquete. Se a minha raquete não for uma raquete tratada, a bolinha vai bater e logo vai sair. Então, ela bateu, na hora que eu for lamber a bola, ela já saiu da minha raquete. Então, quando a gente para pensar que o beach tênis, a bolinha bate da metade para cima, e sabendo que tratamento aumenta o peso total da raquete, talvez seja interessante fazer um pouquinho mais para baixo do meio para cima. Aquela região ali logo acima do coração da raquete não tem necessidade de fazer tratamento. Ok. Muito obrigado. Imagina, Hilton. Eu que agradeço. Alguém mais quer fazer pergunta, pessoal? Pode abrir o microfone e falar comigo. Vamos bater papo. O que vocês quiserem. Uhum. Eu gostaria. Por favor, Amanda. Marcelo, é o seguinte, existe uma briga, eu acho, aí no Brasil inteiro sobre a questão de categoria, né? Como é que a gente pode ajeitar isso? Você tem alguma sugestão? Porque Pense. tem gente na D, que está na D faz uns 2 anos aí, Tá. mas existe uma... E eu, às vezes, até concordo que existe uma discrepância muito grande entre D e C, né? Aí da C para B, então, no caso de Cáceres, quero dizer. Tá. É gigantesca a diferença técnica das pessoas, né? Tá. E aí, Desculpa. mas Deixa eu assim, finalizar, por favor. bastante, tem várias pessoas que há bastante tempo estão na D, e aí acaba desmotivando quem é D de verdade, né? Uhum. Então eu tô com esse problema, e para mim, como professora, acaba se tornando um problema grave, na minha opinião. Legal. Tá bom, Amanda. Vamos lá. Existem dois cenários para a gente pensar: o de competição e o de aula. Porque o aluno ele sempre vai querer competir contra os mais fracos, mas vai querer treinar com os mais fortes, né? Então, isso é unânime. Então, assim, para campeonato, a minha sugestão é regulamento. Então, nos últimos 6 meses, a pessoa chegou a. Estou chutando, tá? E não é essa sugestão que eu estou dando. Estou agora de Uhum. cabeça, assim. Nos últimos 6 meses, a pessoa jogou e chegou a pelo menos 2 finais da categoria D, mas coloque isso em regulamento, já te chama, Ailton. Se você quiser debater com isso, Ailton, abre e a gente vai falando, tá? Mas, assim, se a pessoa
jogou. Então, a sugestão, nos últimos 6 meses, 2 semifinais ou finais dessa categoria, o próximo torneio que ela vai ter que se inscrever é o torneio tal. Tá? Essa é uma outra sugestão, fazer período ano. Então, ao término do ano, vamos dizer que seja de uma entidade que tem ranking, as 3 melhores pessoas do ranking são obrigadas no ano seguinte a jogarem a categoria acima. Então, assim, pensar em regulamento para cuidar de competições. Por isso que é muito mais fácil se organizar um circuito do que um torneio avulso. Porque o circuito você pode criar a regra dentro do próprio, conforme as etapas vão acontecendo. Tá? Isso é uma coisa. Então, regulamento e ponto final. Ponto final. Agora, quando a gente vai para... Amanda, o que eu tento sintetizar da seguinte maneira. A pessoa que joga a categoria D de dado, ela ainda não tem muita capacidade de trocar bola. Ela erra demais. A categoria C, ela já parou de errar, só que ela não tenta matar o ponto. Ela só passa para o outro lado. A categoria B de bola, ela não erra mais, ela tenta atacar, só que ela erra muito o ataque. E a categoria A já é aquela que parou de errar, ataca, a maioria dos ataques, ela acerta esses ataques. Então, assim, uma coisa que é importante quando a gente dá aula em um determinado lugar, por exemplo, vamos dizer que vocês dão aula numa academia que não são vocês que determinam o nível do jogador. Vocês disponibilizaram lá na grade de horário de vocês. O horário das 8 horas é para iniciante, o horário das 9 horas é avançado, enfim. Aí é importante ter uma avaliação, ter como se fosse uma aula teste, porque é aquilo que eu te falei. Possivelmente, uma pessoa que joga intermediário, se ela chegar numa academia e pedir horário para fazer aula da recepção disponibilizar com termos, a pessoa vai querer fazer aula no avançado. Então, eu acho, assim, não sei se eu te ajudei, mas eu penso dessa maneira: são 2 cenários. Campeonatos, o que você vai fazer com o campeonato? Tentar tirar da frente aqueles engraçadinhos que só querem ganhar. E na aula, você vai também trazer a realidade para essa pessoa. Epa, pera lá, você quer fazer aula com os mais fortes, mas na hora de ir para o torneio você se inscreve na categoria abaixo, né? Então, é muito delicado. Durante esses anos, Amanda, o que eu tenho percebido é mais religiosa essa diferença que eu te falei, ligado à regularidade e ataque, tá? Essas 2 coisas acho que podem te ajudar. Muito obrigada, Marcelo. Imagina, de nada, Amanda. O que eu queria comentar sobre o que a colega falou aí, da pergunta, falou não, sobre a pergunta da colega, é que outro dia eu assisti um podcast com Narc Rodrigues e ele falou um negócio muito legal, mas ele também acha que vai levar um tempo, é uma evolução do nosso esporte, mas para cada região, os regionais, os principais circuitos, criar um ranking único. Porque o que acontece? O cara vai num circuito A, joga a categoria A. Aí ele vai no circuito B, joga a categoria C. Uhum. Então, as pessoas ficam flutuando. Lógico que é complicado unir todos os donos de circuito, né? Mas ele fala que lá atrás o tênis era assim, hoje é uma coisa mais organizada. Então, aí trabalhar com wildcard, né? Então, eu estou querendo dar essa contribuição que o Narc deu lá no podcast. Perfeito, legal, perfeito. Eu achei bacana, né? Aí cria um ranking, e aqui eu posso talvez não traduzir bem o que ele falou. Ele falou assim, ranking único, né? A pessoa sobe e desce de acordo com a pontuação dela. Se ela está, por exemplo, na categoria A, o cara tem que ter 1.000 pontos. Aí ele não atingiu isso, ou não jogou, perdeu, no ano que vem ele volta uma categoria abaixo. Assim, isso seria o ideal, eu concordo. É o ideal. Lógico que há vários interesses em conflitos, né? Mas eu acho que acho assim, como toda evolução de esporte, acho que é uma coisa boa da gente estar divulgando, conversando, quem sabe um dia fica
um padrão mais organizado, vamos dizer assim, de Unificado. É categoria. legal. Ó, a Natália colocou aqui no chat assim, ó. Acredito que se todos os clubes e academias se guiassem pelo ranking das federações de cada estado, seria mais fácil de controlar essas questões. Eu concordo que, por exemplo, se a gente pegar os estados que são mais na cultura do beach tênis, as pessoas naturalmente ou possivelmente joguem melhor. Então, você pega Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, alguns estados do Nordeste que são estados que estão com o beach tênis há mais tempo. É diferente de uma pessoa, por exemplo, que vai jogar um torneio, como tem gente aqui do Mato Grosso, por exemplo. Então, a gente precisa pensar juntos como unificar isso, porque, por exemplo, o primeiro do ranking por exemplo, do Mato Grosso, na hora que ele vier jogar um campeonato no Rio de Janeiro, tem um primeiro do ranking também. Como é que a gente vai fazer os cabeças de chave? Então, aí teria que criar um sistema de pontuação unificada. Então, por exemplo, se o primeiro do ranking de São Paulo tem 1.300 pontos e o primeiro do ranking do Mato Grosso tem 600 pontos, aí a gente cria esse ranking interno dentro do estado para as competições que forem disputadas só lá dentro do estado, mas aqui no beach tennis não tem isso. Hoje, um campeonato ele é aberto para todo mundo, qualquer pessoa se inscreve. Isso é muito delicado. Isso me lembra, Ailton e a Natália também que contribuiu. Obrigada, Natália. Há alguns anos eu fui fazer um torneio que não era vinculado à entidade em Pernambuco. E quando eu estava lá, no regulamento eu coloquei qual seria o para fazer os cabeças de chave, qual seria o ranking que nós usaríamos. E eu coloquei ranking nacional. Só que o que aconteceu? Eu precisava selecionar um ranking para criar um critério para fazer os cabeças de chave. Mas, de repente, tinham as pessoas mais ali da região que só jogavam na região, que não competiam e não tinham ranking nacional, e, de repente, elas não saíram cabeça e saíram soltas na chave. E começaram a aparecer umas primeiras rodadas, assim, bizarras. Né? Então, assim, claro, a gente está vendo o beach tennis andando, e eu acho que esse é o caminho, Ailton. Eu acho que criar um sistema único. Agora, vai ser difícil, porque se a gente parar para pensar no tênis, o tênis também tem isso. Né? Então, hoje, quem joga tênis tem a sua colocação dentro do seu estado e a sua colocação no ranking CBT, por exemplo, se for da Confederação Brasileira de Tênis. É delicado, é puxado. Marcela, Oi. se o Let's Play colaborasse com isso, né? Que acho que é o aplicativo que a maioria usa, e a gente já até havia falado com o Paulo sobre isso, de fazer uma trava, né? Da mesma maneira que tem no tênis integrado, jogou um torneio na categoria, não volta mais para trás. Exatamente. Mas não existe ainda, né, essa situação. Se ali já tivesse isso, já ajudaria a grande maioria, né, dos eventos. Concordo com você. Só que agora, pensa você como dona do Let's Play. Sim. Aí, as pessoas vão querer não colocar o seu torneio no Let's Play para não correr esse risco. Né? Então, aí começa a perder negócio. Então, gente, é delicado. É delicado. Por isso que eu acho que os circuitos, eles cada vez mais vão se fortalecendo. Jogou uma vez e ponto final. Agora, eu não acho também, Cris, que tenha que ser radical, jogou uma vez, não joga mais. Porque, por exemplo, há alguns anos, você bem conhece, a Lu e a Jana, né, do Espéria, elas eram uma das principais nos campeonatos profissionais. Só que não é porque elas jogaram profissional há 5, 6 anos que elas vão ter que jogar para sempre profissional. Porque elas não têm mais condição de jogar com essa moçada que está voando em quadra. Né? Elas já são mais velhas. Então, eu gosto da ideia de ser o recente. Ah, no último período de tantos meses. Aí vamos pensar juntos, né? Qual o período que a gente vai computar. Sim, a própria CBT, ela tem isso no regulamento dela, né? Só que ela é mais rica em relação a essa questão de subida e descida. A federação pode jogar até 2 torneios acima, e aí, né, nessa questão da subida do C para o B, do B para o A não é obrigado a subir para a Pro, e jogou 2 torneios, putz, não me adaptei e tal, ele volta.
Porém, a gente tinha sugerido para ele, até na época que a federação começou a usar o Let's Play, essa questão que é o que está, acho que tendo mais dificuldade, que eu tenho visto bastante aqui também, do DP, né? Do que? Desculpa, falhou para mim. Diante que joga na D, Ah, D e C, sobe tá. para C. Então, Tá. nós até sugerimos lá na ocasião para o Paulo, vamos colocar lá, ó, jogou 2 torneios, chegou na semi, fez na final, para evitar de que a pessoa passe 3 anos lá na categoria. É claro que se você pegar aí uma pessoa, sei lá, com 65 anos, já não tem mais uma mobilidade, ok, teria que, caso a analisada aí pelo organizador liberar, mas Claro. na via de regra, né, falou ter um balanço aí para tentar equilibrar, né? Perfeito, perfeito. Natália, você levantou a mão, você quer falar? Natália Então, França. só isso. Então, na verdade, mais para complementar mesmo, que agora ela comentou sobre os sites, as plataformas, né, dos torneios que maioria da galera participa. Aqui, eu sou de Santa Catarina, né? Aqui é muito forte o site do tênis, do Torneio Já. Então, a galera que não é filiado à Federação Catarinense, os clubes, maioria das vezes, né, as academias, acabam fazendo os torneios pelo Torneio Já, e a maioria das vezes eles colocam lá na descrição do evento que eles seguem um regulamento da CBT ou da FCT, Tá. né, para poder dar uma limitada nessa questão de categorias, né? E acho interessante também, moro em Santa Catarina, mas eu sou gaúcha. Comecei a jogar lá em Porto Alegre. E aí, lá, quando eu comecei a jogar na categoria iniciante, na categoria D, no caso, né? O que o Melo conversou com nós foi que ela foi feita uma categoria para ser iniciante realmente. Ela não era uma categoria de competição. Ela era uma categoria para a galera ter ali Inclusiva, 3 para que todos torneios de pudessem jogar. experiência, saber como funciona o torneio, né? Essa questão toda. E depois sim subir para a categoria C, que seria a primeira categoria, né? Dentro das federações e dentro da Confederação Brasileira válida, né? Dentro do beach tênis. E no fim ela acabou se tornando uma categoria de competição, e agora eles estão criando uma nova categoria, né? Categoria E ou iniciante, dependendo do torneio, a nomenclatura que eles usam, né? Porque E acabou sabe que se que tornou uma isso, categoria que Natália, isso é uma evolução de tênis, já era uma coisa esperada, que a categoria C não fosse a iniciante mais, que cada hora a gente tem mais gente jogando. Quanto mais gente joga, Natália, mais esse gap vai aumentando, né? De pessoas que jogam muito bem a pessoas que estão iniciando, né? Então, é legal irem criando mais categorias. sim, sim, eu acho super válido realmente. E realmente, como você falou ali, a questão de ter regulamento. Tu tem um regulamento, você não dá brecha para ninguém questionar, né? Você consegue manter uma regra, você tem como, como é que eu vou falar? Você tem um, se alguém vier questionar alguma coisa, você tem uma comprovação, né? Do porquê A cada decisão que está sendo acontecida. Perfeito, perfeito. E, Natália, eu vou levantar uma coisa ainda, um alerta, né? Eu falo sobre esse alerta já há algum tempo. E esse cenário, cada vez, ele fica mais, demanda mais atenção nossa. O pessoal tá, muitos campeonatos estão oferecendo premiação em dinheiro para a categoria amadora. E isso vai ser um agravante muito sério dessa questão de disparidade das categorias. Então, se existe uma questão já de alerta pensando em medalha e troféu, ainda na hora que entra uma premiação em dinheiro, né? Então, eu acho Sim. que todos nós do beach tênis, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, claro, é o amador que nutre o torneio, que dá mais dinheiro para o torneio. Eu concordo, o beach tênis, ele tá onde tá, eu acho que 99% pelo beach tênis amador, né? Pelo movimento empurrando feito pelo beach tênis amador. Agora, vamos pensar juntos em como solucionar esse problema? O amador realmente tem uns que querem mais do que medalha e troféu? Tá legal, vamos começar a oferecer uma raquete,
uma raqueteira do patrocinador, uma hospedagem no hotel parceiro. Então, eu aproveito a oportunidade, né, para quem escutar isso, vamos ficar esperto com essa questão de premiação em dinheiro para amador. O próprio nome diz, né, é amador, não gera Sim, ganho financeiro direto, né, em espécie para as pessoas. isso. Aqui na região tem acontecido muito. Muito, muito, Eu muitos falo porque eu vejo torneios. cada vez mais E acontecendo. hoje, recentemente, conversando com umas meninas e tal, elas comentaram que os proprietários de uma arena em específico, que eles estão fazendo um circuito, onde todas as etapas têm premiação em dinheiro e depois uma premiação para o finalista, né, para o ranking geral. Aham, para o campeão geral. E isso, eles preferem, a justificativa deles é: nós não queremos correr atrás de patrocínio, então a gente prefere pagar para os atletas para eles virem na nossa arena e jogar, do que ficar procurando parcerias e tal. Tá. Aí é uma situação complicada também, acho, né? Porque, Mas é que, por exemplo, o dono do torneio ou a dona, ele pode pegar esse dinheiro e ele efetuar a compra pois é, do produto, né? Ele pode entrar na internet e ele efetuar a reserva do hotel que está sendo premiado para os campeões e vices, né? Então, neste caso específico, eu vejo saídas. Eu acho que isso não é justificativa, porque basta pegar o dinheiro em espécie né? exatamente. E tem Então, mais, né, Marcela? A hora que eles começarem a fazer o evento, eles vão entender que só inscrição não se paga torneio. é isso mesmo. A Se conta paga não, torneio ruim, se paga torneio, né, sem a nada. conta não Mas, fecha. Dá para você exato, não. Não, a conta não fecha. de acordo, fazer uma camiseta, um troféu, uma medalha, né? Que Aham. seja feita. Então, no primeiro, se não tiver patrocínio, a gente sabe que dificilmente, né, vai ter um evento de qualidade. Ó, eu vou dar um exemplo agora, assim, o mais básico dos básicos. Se a gente está falando de beach tênis amador, a gente sabe que é um perfil de público que gosta de juntar a galera, que gosta de beber uma cerveja depois dos jogos. Então, você vai fazer um torneio que você está ganhando dinheiro da premiação, da inscrição. Vamos dizer que você é dono do point. Você vai fazer um torneio super simples. Saiba, como a Cris falou, não vai pagar o seu torneio. Possivelmente você tem que entrar com uma graninha. Mas vamos dizer que você está fazendo esse torneio e que esse torneio se pagou, né? Aí você vai fazer um churrasco de encerramento do torneio. E para pessoas que não jogaram o torneio, para participar do churrasco custa 10. Para pessoas que participaram do torneio e que não chegaram à final, vai custar 8. Para quem chegou na final ou foi campeão, campeão ou vice, o churrasco é de graça. Então, assim, você entende que a gente vai fortalecendo dentro dos jogadores a ideia do que é profissional e do que é amador? Se a gente está oferecendo dinheiro como premiação para amadores, por que que ele não vai querer jogar como profissional, se ele está ganhando dinheiro já para jogar? Entende? Como o buraco é muito mais fundo, então é preocupante. Eu falo isso, nós estamos falando unicamente pela questão de escolha de categorias. A gente não levantou ainda a bola, o assunto das confusões desnecessárias que estão acontecendo entre jogadores ou entre jogadores e torcida, né? Então, e se a gente entrar nesse assunto, né, Cris, a gente vai ficar aqui até a noite. Então, assim, é preocupante. E olha que, por isso assim, eu pensei em cada palavra que eu fiz naquele vídeo. E é aquilo, gente, amador tem que pensar em se divertir. É isso. Cuidar da saúde, fazer amigos e ponto final, né? Mas aí a bola de neve vai aumentando. Mas eu acho importante a gente falar sobre isso. Eu acho importante que isso que a gente está falando chegue aos ouvidos de quem faz torneio, né? E que a pessoa coloque a mão na consciência, né? Para tentar entender, o seu torneio ele tem patrocínio de uma bebida alcoólica. Você não pode deixar essa bebida alcoólica disponível para as pessoas enquanto o torneio está acontecendo. Vai dar confusão. Né? Então, por exemplo, esse mesmo torneio que eu falei para vocês de Pernambuco, nós tínhamos o patrocínio de uma marca de cerveja. E a marca de cerveja queria deixar à vontade para as pessoas participando pegarem a cerveja à vontade. Falei, não.
A cerveja, eu era organizadora, né, a diretora do torneio, eu falei, não, a cerveja vai começar a ser distribuída às 19 horas. 19 horas. Os jogos acontecem, quem quiser tomar cerveja, vai e compra. Então, assim, quem faz o torneio tem que começar a pensar isso que está envolvido. Porque pode não ser agora, mas daqui uns anos lá na frente, as besteiras, as cagadas de agora vão fazer diferença lá na frente para todo mundo, inclusive para essa pessoa que está. Eu conheço pessoas que estão com paura de torneio, que foram e tiveram muito problema em torneio e falam assim: torneio eu não quero nunca mais. Seja porque a programação atrasa, porque dá confusão nos jogos, porque sei lá o que mais acontece, né? Então, precisa tomar cuidado. Alguém mais quer falar? Quer falar? Ju, quer falar alguma coisa? Tá só escutando, né? Obrigada pela sua participação. É, então é isso, pessoal. Assim, eu gostaria de, né, de agradecer a presença de vocês, falar que mensalmente nós estaremos aqui falando, é totalmente gratuito, fica disponível para as pessoas. A ideia aqui é ter papo de qualidade, bate-papo de qualidade como esse que a gente fez hoje. Vamos falar sobre torneios, sobre parte técnica, e num momento em que tantas informações são né, com a facilidade que você tem hoje dentro das redes sociais, eu acho que vale cada um colocar a mão na consciência e entender, puxa, eu vi aquilo ali, agora eu vou divulgar, mas aquilo ali que a pessoa está falando é certo? Faz sentido? Ou, eu não sei o que falar, eu vou ver o que um está falando, e se alguém me perguntar, é o fulano que está falando, né? Então, é muito delicado. A gente tem a possibilidade de seguir evoluindo o beach tennis, né? De uma maneira qualitativa, digamos assim, né? Então, eu agradeço a participação de vocês por vocês estarem aqui e dispostos a gastar tempo, a gente debater. Sinal que vocês são pessoas que querem evoluir. E eu fico muito feliz que vocês depositem essa confiança em mim. Ailton, você levantou a mão. Quer falar alguma coisa? Isso. Eu só quero dar uma contribuição sobre a questão da bebida alcoólica. Eu fui no St. Sears Brasília e o meu ingresso tinha open bar. E aí, tanto eu como meus amigos, beleza. Só que a bebida só era liberada nas vésperas de começar os jogos, acabava os jogos, era fechada a oferta da bebida e a gente não podia sair do recinto com a garrafa. Então só podia pegar e consumir naquele Lá no local que estava onde o nosso acesso dava direito, né? Uhum. Então, e esse acesso, só para ficar mais claro, não era o camarote mega, era um estágio abaixo. Entendi. Então, pelo menos nos 2 dias que eu passei lá, confusão zero. Foi controlado. Entendi. E estou vendo que o tempo está já se esgotando. Também quero agradecer aí, reforçar os parabéns e vou procurar sempre estar presente aí nas reuniões. Um abraço a todos. Obrigada, Ailton. Obrigada. E a gente tem que olhar mesmo, Ailton, porque as marcas de bebidas, elas têm total interesse no público do beach tênis, que está no momento de lazer, assistindo esporte, no calor, com o pé na areia. Eu não bebo, mas quem bebe, eu imagino que isso seja muito convidativo para se beber, né? Para se consumir uma bebida alcoólica. E aí, a organização do torneio tem que pensar nesses cuidados. Por exemplo, não sair bebida dali é sim ou sim. Imagina a bebida começar a ser distribuída para quem não faz parte daquele espaço, que não pagou por aquilo, ou mesmo se é uma garrafa, uma coisa, fica jogado nas areias, podendo machucar os jogadores, né? Então, é isso. Claro, nós não estamos falando não para patrocínios, pelo contrário, todos são bem-vindos. Só que tem que tomar cuidado da maneira que é feito. Muito legal a sua colocação. Amanda, você levantou a mão? Sim, mas eu acho que a Natália levantou primeiro. A da Natália eu não tinha baixado dela ainda. Natália, quer tá. falar de novo? Desculpe, Não, tudo certo. Obrigada. imagina. Você quer falar? Não sei se a gente precisa encerrar, mas
igual no começo da reunião a gente estava falando sobre o clima. Por exemplo, hoje, se eu for dar aula hoje, nessa fumaça, nesse tempo seco e tudo, você teria alguma sugestão de drill mais leve, sem afetar tecnicamente a aula? Tenho sim, que você faça drills com mais bolas. Pode ser que a pessoa rebata mais vezes e se canse mais, mas a partir do momento que ela sai e que as outras vão fazer o drill, como também tem mais bolas, elas vão ter mais tempo para descansar. Essa é uma opção. Outra sugestão que eu dou para você, o início de desidratação, Amanda, ele ocasiona várias coisas no corpo. Então, talvez hoje seja um dia bacana para você fazer mais joguinhos. Não é jogo livre, mas mais situações de jogo, que elas se divirtam um pouco mais e que não percebam e não sintam tanto a condição de fora. Mas se você for pensar em drill, coloca de uma maneira mais espaçada, para ter mais tempo para descansar. Eu, no seu caso, faria um bate-bola bem completo, um aquecimento bem completo. Aqueceria saque e devolução, tá? Para estar pronta para jogar. Faz uns joguinhos direcionados que você coloca a bola em jogo e aí vale. Aí você cria uma regra aí que você queira fazer. E no final, deixa um jogo delas, né? Dos alunos deles, eles sacando. Mas por mais que a aula seja direcionada para situações de jogos, coloque um objetivo claro. Ah, o objetivo hoje vai ser backhand. Ah, então a gente vai privilegiar quem usar o backhand. Ah, não, hoje o objetivo do treino vai ser regularidade. Então eu vou pensar em exercícios de jogo que instiguem a regularidade. Cuidado só para você não fazer situação de jogo e é situação de jogo. Não, a situação de jogo, ela é uma ferramenta para que você trabalhe um objetivo do treino, tá? Muito obrigada. De Muito nada. obrigada pela Anderson, oportunidade mais esse mês. Estamos juntos aí mês que vem. tá legal, muito obrigada. Anderson, você levantou a mão. Oi, Marcelo, tudo bem? Tudo Boa bem tarde a com todos. você? Boa tarde. Eu só não falei porque eu estou um pouco rouco, tem hora que a voz não sai, é muito seco, por isso que eu coloquei no chat aí, mas Tá. é o seguinte, esse jogador da direita, há uma tendência dele jogar mais de frente Hum. e apenas ficar lateralizado quando a bola está abaixo do nível da rede, ou seja, ele só vai lateralizar nesse momento que ele sentir que essa bola está vindo por baixo. Parece que isso já tem sido a tendência, né? O da direita fica um pouco mais de frente, o da esquerda, como tem aquele jogo todo dela ali na frente, né? Mais visível, fica mais lateralizado. Acho que tem essa tendência, né? Parece. Ô, Anderson, nós estamos cogitando 2 destros, né? Sim. Tá. Me fizeram essa pergunta, né, recentemente. O cuidado que eu falo para você, se eu for dar essa resposta pensando em nível profissional, sim, a tendência é essa. Agora, se eu for falar de nível amador, não, a tendência não é essa. Porque se eu estou falando de amador, eu estou jogando nas costas do jogador da esquerda a responsabilidade da cobertura em quadra em L. Ou seja, ele cobre a traseira dele e a parte de trás do parceiro dele. Só que no amador, eles não têm leitura de jogo para isso e não têm mobilidade de pernas para chegar nessas bolas lá atrás. Então, o profissional, sim, exatamente o que você falou. Agora, o beach tênis amador, não. A gente continua instruindo para que os jogadores fiquem com a base lateral quando os adversários têm uma bola acima do nível da rede, e uma vez que a base está lateral, eu devo me colocar de frente para a pessoa que vai bater na bola. Então, se eu estou na paralela da pessoa que vai bater a bola, eu estou de frente. Se eu estou na cruzada da pessoa que vai bater na bola, eu estou de frente em relação à pessoa que vai atacar, mas eu estou lateralizado em relação à quadra. E isso vai mudando conforme o eixo do jogo vai mudando. Então, muito cuidado ao querer passar essas informações dos profissionais para os amadores. É outra modalidade que nós estamos falando, tá? Mas se a sua pergunta for profissional, é isso mesmo. Marcelo, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço.
Vamos nessa então, pessoal? Obrigada, viu, mais uma vez pela participação de vocês. Vai ficar salvo lá no YouTube para quem quiser ver. Vou colocar no grupo agora as informações. E a gente se vê no começo do mês que vem. Combinado? Um beijo para todos. Muito obrigada. Tchau, Obrigada, tchau. Marcela. Tchau, tchau.